deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio para a professora Camila, mas serve para os dois. Pergunta do nosso espectador aí é a seguinte: a professora Camila abordou um tema interessante, que são os assassinatos, que em tese diminuíram. Ele diz que houve sim essa redução, houve sim o desarmamento, porém não é um fato. Ele diz o seguinte: o cidadão de bem está desarmado, já o criminoso, independentemente de facções, armado até os dentes, ou seja, as pessoas de bem se tornaram prisioneiras em seus lares, em seus automóveis, em seus ambientes profissionais, etc. e tal. A pergunta dele é: não é um erro deixar as pessoas de bem sem possibilidade de defesa? É o Carlos Nelson Roques que manda essa pergunta, ele é de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu detesto essa divisão entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Porque essas pessoas do bem, óbvio que não dá para generalizar, mas muitas dessas pessoas também pagam a propina quando são pegas bebendo embriagada. Essas pessoas de bem, vira e mexe, a gente vê nos noticiários, matam pessoas atropeladas porque estão dirigindo embriagadas. Essas pessoas de bem também não sonegam imposto, não fornecem nota fiscal, né? Essas pessoas de bem, muitas vezes, enfim... Eu acho que essa divisão, as pessoas de bem e as do mal, ela não retrata de forma adequada a realidade que nos permita compreender a realidade. E em relação ao desarmamento, acho que um fato os criminosos não têm dificuldade de comprar armas. Eu nunca nunca entrevistei um criminoso, um preso, enfim, dizendo: olha, eu tive dificuldade de encontrar uma arma. Nunca ouvi isso, tá? Então, acho que eles não têm essa dificuldade. E a campanha de desarmamento que ocorreu, né, há alguns anos atrás, eu acho que o desarmamento ele é assim, uma coisa importante, porque a gente sabe que também que, ainda que seja a tal pessoa do bem com a sua arma para se defender, é comum também ela usar essa arma em momento de nervoso, enfim, está no carro ali, uma discussão, usar aquela arma, e isso também contribuía para os homicídios. Ou seja, eu acho que desarmar é importante. Quanto menos armas em circulação nós tivermos, eu acho que isso é importante se a gente pensa numa sociedade, de fato, menos violenta e mais pacificada. Porque os cidadãos de bem também podem usar as armas, sim, no momento de raiva, numa discussão ou para intimidar um outro. Né? Então, mas eu não concordo que os cidadãos de bem têm direito de andar armado. Né? Eu acho que, se a gente for pensar assim, então aí a gente volta, né? A gente volta atrás do processo civilizatório, e cada um tem a sua arma, e você não precisa de polícia, nada, porque salve-se quem puder. Cada um com poderes econômicos, né, que nos permitam comprar uma arma melhor, vai estar mais garantido. E aí o estado de civilização, o Estado, quer dizer, todo o processo de pacificação social pelo qual passou os estados modernos, né? Isso vai por água abaixo e volta, a gente regride, né, nesse sentido. Quer falar disso, professor? Não. Eu queria voltar à situação dos presídios, à situação dos presos, colocar uma pergunta. Nós ouvimos cidadãos de São Paulo nas ruas a respeito dessa questão. Nós temos algumas perguntas, uma delas a gente vai mostrar agora, é da Débora. Oi, boa noite, meu nome é Gustavo, sou assistente financeiro. Gostaria de fazer uma pergunta, por que ainda não conseguiu acabar com os celulares dentro das prisões? Esse é o Gustavo, daqui a pouquinho a gente põe a pergunta da Débora, que é um outro tema, mas a pergunta dele é a respeito dos celulares nas prisões. Saiu até uma matéria, só para complementar, diz que os aparelhos celulares funcionam, os sinais são melhores dentro da prisão do que fora. Bom, são duas coisas. Tem celular dentro das prisões porque o sistema funciona mal. Então, enfim, tem falhas operacionais, óbvias. Dois, tem celular, os celulares, em certa medida, foram tolerados aqui em São Paulo como fonte de escuta. Então, isso também foi parte de uma estratégia do Ministério Público e das polícias nesse sentido. Uma estratégia que resultou um tanto quanto arriscada, estranha. Eu acho que, enfim, é muito desconfortável conviver com uma situação irregular para qualquer autoridade pública, obviamente, mas resultou num inquérito muito bem montado, agora apresentado pelo GAECO, e que eu acho que vai iluminar como esse grupo se organiza dentro das prisões e o que pode ser feito para coibir a ação deles
fora, né, nas comunidades. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que acabar, tem que reforçar a segurança operacional dos presídios, tem que ter um esquema melhor de revista, enfim, isso não é difícil. Agora tem um sistema de bloqueio dos sinais, que também vai entrar em funcionamento, já foram licitados aqui em São Paulo. Agora, acho que, de uma maneira geral, celulares nos presídios são prova de que o sistema precisa de investimento e organização na gestão. É um sistema que ainda tem grandes precariedades. Senhor, me desculpe, mas essa questão de deixa os presos, os bandidos atuarem com celulares para ver se para comprovar os crimes dele, me parece uma coisa bastante polêmica. Né? Deixa eles falarem no telefone, deixa eles deu certo nesse caso específico dessa investigação, mas eu concordo que não é exatamente uma escolha muito elegante, né? Não é uma escolha muito elegante do ponto de vista jurídico. Prática meio suicida, mas enfim, a professora quer falar disso? Eu acho que nesse ponto eu concordo com o Leandro, que o sistema, de fato, é uma demonstração da falha do sistema, só que lembrando também que muita gente ganha dinheiro com isso, é por isso que os celulares continuam entrando. Eles são muito caros para entrar numa prisão, é muito caro ter um celular dentro da prisão. A única coisa que eu sei como notícia é que a cada vez que se levanta essa polêmica, cada vez as autoridades dizem, não, mas a licitação está em andamento e daqui em alguns tempos estará, faz 10 anos. Mas agora parece que deu certo. Vamos ver. Tem uma outra questão agora sim, a da Débora, que é sobre a questão das visitas aos presos. É isso, Débora? Oi, meu nome é Débora, eu trabalho como auxiliar de cobrança e gostaria de saber, é certo presos receberem visitas íntimas? Essa vai para a professora Camila. Olha só, as visitas íntimas, elas foram instituídas, eu não sei se é no Brasil ou em São Paulo, em 87, a visita íntima masculina. A feminina só recentemente, há poucos anos atrás, é que ela foi regulamentada. Por que se decidiu permitir a visita íntima? Porque o nível de violência, sobretudo violência sexual entre os presos, ele era muito grande. Né? Na antiga casa de detenção, por exemplo, os relatos, e todas as prisões, né? Em São Paulo, eu tenho certeza, que eu falo de São Paulo, que é a realidade que eu conheço mais. Em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, tenho certeza que era assim. Então, você ter, digamos assim, a impossibilidade de o preso satisfazer seus desejos sexuais, fazia com que ele se tornasse um instrumento de violência, de poder e de opressão dentro das prisões. Eu ouvi relatos de presos dizendo o seguinte, chegava um preso mais jovem, né, um rapaz com alguns traços, digamos, mais próximos do feminino, então a pele muito lisa, branca, etc. Ele já chegava na prisão e já era vendido. Ele era vendido para alguns grupos que enfim, tomavam posse dele. Então, era uma situação de muita violência. Né? O preso, para que ele não sofresse violência sexual, a única opção era matar o seu agressor. E é óbvio que aí você é obrigado a cometer um crime para preservar a sua integridade. Né? Então, a visita íntima, ela foi instituída a partir da reivindicação de uma série de grupos, mas para tentar evitar, para diminuir a violência dentro do sistema prisional. Professor, por quê? Eu acho que tem um aspecto assim, na pena de prisão que é muito importante, que ela não contribua para quebrar o vínculo do preso com a família e com a comunidade. Então, nesse sentido, tudo que for feito para facilitar a convivência entre o preso e a família, entre o preso e as pessoas que viviam ali no bairro onde ele, de referência dele, quer dizer, isso é importante aí sim para uma recuperação que pode acontecer em alguns casos. Então, sempre que for possível aproximar o preso da família, isso é bom. Agora, a questão, obviamente, são os abusos e são como quem tem direito a isso, quem não tem, em função do crime cometido, dos problemas disciplinares que está enfrentando. Agora, de uma maneira geral, Camila deu a história aí, mas eu acho que isso é uma história que mostra que privar simplesmente os presos do convívio familiar pode ser uma decisão muito, muito negativa. Bom, eu queria que cada um dos senhores fizesse
formulação final a respeito da questão dos presídios e a sua relação com a criminalidade. E para a gente encerrar, Rubens, você tem mais alguma observação a fazer? Não, eu acho que esse debate foi muito rico, né? Especialmente porque trouxe abordagens distintas, mostrando que não é um problema muito fácil de ser resolvido, mas indicando alguns caminhos que podem melhorar esse sistema prisional, principalmente melhorando o sistema prisional, melhorar a segurança da sociedade brasileira, que tem índices de criminalidade que precisam ser melhorados. Então eu vou repetir, colocar como questão final isso. É possível melhorar a situação do nosso sistema prisional? O que é que falta fazer? Se é possível, o que é preciso fazer? Professora Camila. Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, o convite. Eu acho que o debate sobre o encarceramento em si já é um avanço, né, porque as prisões, elas sempre foram o primo pobre da segurança pública, né, sempre foram a ideia de que agora está preso, acabou nosso problema, nós prendemos e pronto, já varremos o lixo, né, para fora. E, então, os fenômenos recentes nos mostram que não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que a única forma de melhorar o sistema prisional é desencarcerando. Né? Não há fórmula, não há investimento possível, não há dinheiro, não há possibilidade, economicamente falando, de se melhorar a situação das prisões, torná-las no mínimo, nunca vão ressocializar de fato, eu concordo com o Leandro, elas não servem para isso, mas torná-las menos criminógenas, né? Não há como fazer isso sem desencarcerar. Nenhum estado consegue suportar, como São Paulo, que tem uma média de 30, 40 mil presos por ano, nenhum estado vai conseguir ampliar o sistema de forma adequada para garantir o cumprimento da pena de prisão para esse volume de presos que chegam todos os dias, né? Então, há que se fazer um programa, um plano político de desencarceramento, reservando a prisão para aqueles que de fato têm que ser isolados da sociedade, precisam ficar isolados. E aí também eu concordo com o Leandro que essa é uma política, né, que não é o executivo, né? Eu acho que a questão da segurança, do encarceramento, tem que ter um pacto que envolva as instituições do sistema de justiça, que envolva o Poder Judiciário, que envolva o Ministério Público, que envolva o Legislativo e que envolva o Executivo. E eu acho que eu não vejo isso acontecendo. As plataformas políticas apostam no encarceramento, no investimento na polícia, sobretudo na polícia militar. Eu não vejo um horizonte, digamos, muito positivo pela frente, porque eu acho que enquanto nós apostarmos nessas medidas repressivas, encarceramento e polícia, a gente vai continuar dando voltas e tratando sempre dos mesmos problemas. Portanto, uma solução para as prisões seria haver menos prisões. Desencarcerar e prender melhor. Resumidamente, desencarcerar. Tá bom. Professor Leandro, qual é a sua opinião? Minha opinião é que hoje nós enfrentamos no país uma dificuldade que vai exigir, né, um investimento significativo nessa área. Eu destaco entre as medidas necessárias a parceria público-privada, que eu acho que é uma forma muito importante da gente aumentar o investimento no sistema prisional. Vários estados têm feito experiências nesse sentido. O preso, toda a hotelaria, todo o sistema ali de manutenção do preso pode ser feito pelo setor privado, isso pode ter ganhos na qualidade do sistema. A gente precisa aumentar o número de vagas no país, né? Quer dizer, eu acho que há déficit de vagas, e precisa, eu acho que as políticas de segurança pública, elas hoje estão diante de um desafio crescente, de responder a uma onda importante de aumento de crimes violentos em particular. Então, nós temos crimes violentos ocorrendo no país e que exigem uma resposta por parte dos governos estaduais. Nesse aspecto, quer dizer, obviamente não dá para decidir quem vai ser encarcerado, porque isso, obviamente, é um processo que envolve o judiciário e não é a política pública possível de ser feita aí nessa frente. Mas, do ponto de vista das polícias, quer dizer, eu acho que a grande batalha hoje é por aumentar o número de inquéritos de qualidade, né? Quer dizer, as polícias civis precisam melhorar os seus inquéritos e
bons inquéritos começam com boas prisões em flagrante. Então, todo o sistema de segurança pública precisa passar por um choque de gestão nesse sentido das metas para cada agente. PM realizando mais prisões, Polícia Civil investigando melhor e permitindo que o Ministério Público e a Justiça produzam o indiciamento, né? Vamos fazer o possível para que sejam dos criminosos mais importantes, mais perigosos, mais ameaçadores, mas isso tudo depende de um T0, de um início, que é o bom trabalho de polícia. Então, somando essas três pontas, quer dizer, a administração do sistema penitenciário precisa de investimentos e um choque de gestão também, no sentido de resolver esses problemas hoje crônicos de corrupção, de falta de qualidade. Visualizo na parceria público-privada uma forma de sair desse nó e acho que hoje a política de segurança pública tem demonstrado, né, vários estados têm demonstrado hoje que é possível obter bons resultados investindo em boas práticas de gestão. Bom, e com isso chegamos ao final desse nosso 13º debate da série Desatando os Nós que Atrasam o Brasil. Queria agradecer muito aqui a participação do cientista político Leandro Piquet Carneiro, também da professora socióloga Camila Dias pela participação, agradecer ao Rubens Figueiredo também pelo ter colaborado conosco no debate e especialmente aos militantes e simpatizantes do PSD que reuniram grupos e que acompanharam esse debate em todo o Brasil. Muito obrigado, uma boa noite, até o próximo debate.